Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que nos sintamos pacificados. Para os senhores que estiveram presentes na quinta-feira passada, apenas uma informação. Não sou eu que ocupo todas as quintas a tribuna desta casa, fiquem tranquilos. Por compromissos de companheiros, estamos aqui hoje. E a nossa proposta é que façamos algumas reflexões a respeito do bem. E para começar, se os senhores, se as senhoras, os jovens e as crianças me permitem uma pergunta: como estão as nossas certezas ou as nossas dúvidas em relação ao bem? O bem também acontece em época de provas e expiações. Essa frase não está pontuada. Como nós pontuaríamos essa frase? Com um ponto final, transformando essa sentença numa certeza, com um ponto de exclamação, transformando essa certeza, essa sentença, desculpe, num louvor, ou como um ponto de interrogação. O bem também acontece em épocas de provas e expiações, mas que épocas são essas de provas e expiações? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma sentença sobre o globo, sobre o planeta, e ela nos diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Então, a destinação da humanidade é a felicidade. E a nossa destinação. E o Evangelho está dizendo aí que nós estamos no tempo em que se cumprirá essa destinação. Como assim? Se acontece tantas dores, tantas mazelas, tantos flagelos na atualidade. É preciso lembrar que as feridas cicatrizam de dentro para fora. E essa cicatriz, ela vem expulsando toda a impureza que está lá dentro, até fechar esse ferimento numa cicatriz com células sadias novamente. E nós, no planeta Terra, na humanidade, nós passamos por esse processo de purificação. Vamos voltar na frase e poderemos pontuá-la como uma afirmativa. O bem acontece sim, numa época de provas e expiações. O bem está acontecendo a todo momento, e no atual estágio da Terra, o bem é crescente. Talvez a gente não perceba em função do que nos é passado através da mídia. Se nós pegarmos os informativos midiáticos, sejam os televisivos, sejam os jornais, sejam as revistas, as manchetes maiores, elas não estão relacionadas com o bem que aconteça ainda. Lá num cantinho, de uma forma discreta, tem algum bem acontecendo. E hoje esse bem já está tomando forma também nas manchetes de letras garrafais.
Vamos trazer assim para o cotidiano de Porto Alegre. O bem acontece na época de hoje? Sim. Olha o movimento de solidariedade no ginásio Tesourinha, quando da prestação de socorro às vítimas das enchentes. Pessoas, homens, mulheres, entrando nas ruas alagadas, nos pátios alagados, nos leitos de avenidas que se tornaram rios, com água não só nos pés, água quase no corpo inteiro, salvando animais. Homens colocando botes a serviço da população que antes andava de carro, andava de ônibus, andava de moto, andava de bike. Então são pequenas provas de que o bem está acontecendo. E a gente fica se perguntando, né? É necessário que a gente faça o bem. Todas as filosofias religiosas nos fazem essa recomendação. E a gente fica se questionando, agora com um ponto de interrogação mesmo. Mas onde é que está escrito isso, que eu tenho que fazer o bem? Se muitas vezes nós trabalhamos um dia inteiro, expediente cheio, chegamos ao nosso lar ansiando por esse momento, cansados, e o outro está em processo de sofrimento, às vezes a necessidade de levarmos um vizinho doente ao hospital, etc. e tal, mas onde está escrito isso? E Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, na página 42, ela faz uma releitura da oferta do Cristo, que é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Amélia faz uma interpretação. Olha o que ela diz. O início ali é do capítulo de Mateus. E depois também Jesus propôs que vos ameis uns aos outros, dizendo-nos assim: se estiverdes em condições, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Mas se vos sobrecarregardes, a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, olha o que Jesus coloca, nos chamando a essa prática. Recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. Então Jesus chamava as pessoas para a nova vida. Então fazer o bem faz parte do nosso progresso moral. Nós temos uma família afetiva, uma família sanguínea, mas nós pertencemos à grande família humana. Nós nos interdependemos. Muitos de nós comportam no coração bens, amorosidade, suavidades que outros de nós não alcançaram ainda. Então, o objetivo de convivermos na sociedade humana é que nós façamos essa partilha. E sempre a responsabilidade maior é daqueles entre nós que mais sabemos. Já lemos alguma obra, já lemos alguma escritura, já frequentamos a casa espírita, já voluntariamos em algum lugar. Então, aqui nós começamos a sedimentar essa necessidade de fazer o bem. Ela vem de Deus. Deus é nosso Pai Criador. Ele nos criou para a perfeitude, para a felicidade. E foi extremamente sábio que não interfere na nossa caminhada. Somos livres para avançar dentro da vida familiar, da vida profissional, da vida social, da vida de lazer. Sempre todos nós brindados com a proteção divina. Então o bem acontece sim nessa época, porque o planeta transita, porque o Pai jamais nos abandona. E lá
o espírito Rúbio, lá na obra Libertação, de André Luiz, ele coloca aqui qual é o nosso objetivo no planeta. E o que o Rúbio diz? Cada criatura, ou seja, cada um de nós nasce no planeta, na crosta terrestre, para enriquecer-se. Isso é bom, nós ficarmos ricos, através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Rúbio é um espírito instrutor da obra de André Luiz, Libertação. E dentro dessa pequena sentença, dessa afirmação que ele faz, ele nos passa a responsabilidade assim: crescimento espiritual, crescimento moral está relacionado com trabalho, com esforço, com doação, com dedicação. E às vezes nós ficamos nos perguntando, mas puxa, nós nem tínhamos uma linha de religiosidade, e como é que nós iríamos fazer isso? Como é que nós iríamos ter apreensão? Quando da codificação, Allan Kardec perguntou para os espíritos do mundo maior onde estava escrita a lei de Deus. E os espíritos responderam para ele: a lei de Deus está escrita em nossa consciência espiritual. Então todos nós, de uma forma, já sabemos, já sentimos, e acredito que todos aqui nesta plenária já vivenciaram uma situação onde nós optamos por enveredar pelo caminho que não era mais o ideal, e a lei de Deus falou dentro de nós aquele pensamento: olha, cuidado, não vai dar certo, é preciso amor, porque a agressão destrói, a afetividade aproxima. Ouso dizer que essa vozinha era a lei de Deus lá se manifestando. E vamos refletindo. E nessa questão de fazer o bem, a gente pegamos lá em Allan Kardec, os espíritos nos dizem assim, que bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e mal é tudo que nos afasta da lei de Deus. E a lei de Deus é a lei divina, a lei de justiça, amor e caridade, da fraternidade, da aproximação, da indulgência, da benevolência. E vamos refletindo. E como é que nós vamos saber as mudanças que são necessárias em nós espíritos? E a doutrina dos espíritos nos aponta um modelo, está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual seria o modelo, né, de perfeição para a humanidade. E eles nos apontam Jesus como modelo de perfeição para a humanidade. E a caridade segundo Jesus nos soa um pouco complicada, porque é fazer o bem para todo mundo, é compreender os erros de todas as pessoas e perdoar toda a ofensa recebida. Então, é uma caminhada para a qual nós vamos migrar. O objetivo de estarmos vivos é esse, migrar para essa caminhada. Mas não é a gente viver bem, Helena, o objetivo? Sim, também. Não é a gente participar da vida com tranquilidade, com abundância, com fartura? Também. Não há nada errado nessas questões. E o Cristo nos chama a atenção, não é pelo fato de nós possuirmos, tanto que no texto evangélico ele está chegando na cidade, Zaqueu, homem
daquela sociedade, homem que lidava com valores, com dinheiro, percebe Jesus. Mas Zaqueu tinha uma estatura de alta para média, para baixa, então ele não consegue enxergar o Cristo em meio à multidão, então ele sobe numa árvore, e Jesus olha para ele, pede para ele descer, que Jesus vai para a casa dele. E os apóstolos ficam, puxa, mas Jesus vai ficar na casa de Zaqueu, cobra imposto, cobra demais, etc e tal. E qual é a mensagem sublinhar que Jesus nos deixa? Não há nada errado em possuirmos, querer alimentar-se melhor, querer morar melhor, querer locomover-se melhor, faz parte do progresso. O grande cuidado e a atenção que o Cristo nos chama, nessa questão do bem para todo mundo, compreensão e indulgência, que nós tenhamos o cuidado de não sermos possuídos pelas coisas que nós possuímos, a ponto de nos acharmos melhores que as outras pessoas. Está lá em O Livro dos Espíritos, capítulo das leis morais. Todos somos iguais perante Deus. Embora ocupando posições diferenciadas na humanidade terrestre e também na questão do gênero masculino e do gênero feminino, nós somos iguais. Então, voltando, o que o mestre nos pede? Esse bem, esse indulgir, esse perdão. E é uma construção. Quem vai nos trazer isso? O ensino, o mestre já teve. A vivência depende de nós. E onde está a cartilha do perdão? Joana de Ângeles, numa de suas obras, ela nos dá alguns conselhos. Comece o dia lendo uma página que fale de amor. Procure olhar o contexto com um olhar que não seja de crítica. Busca mirar, focar nas pequenas gentilezas. Por favor, com licença, você me desculpa. E a gente já fica pensando, o senhor desculpe que eu já viajo, já imagino nós, famílias, 3, 4 pessoas, todos sentados em torno da mesa, café da manhã, e só tem um açucareiro, certo? E Pedro YX, que não é sobrenome de nenhum de nós, Pedro, está se demorando com o açucareiro na mão. E Joana fala assim: por favor, Pedro, você já terminou? Me passe o açúcar. Então ela diz que são nessas pequenas coisas. E daí o Pedro vai passar e a gente vai agradecer. E ela nos mostra um caminho que não vai ser muito salutar. Você pensa que é só você que adoça café nesta mesa? Tem mais outras pessoas. E assim ela vai trazendo coisas pequenas. Porque quando nós nos firmarmos nos gestos mais singelos, nós atingiremos grandeza de gestos maiores. E a gente trouxe, nós trouxemos para esta noite, extraído do livro Paulo e Estevão, uma sugestão de proceder para que a gente pratique o bem. É diálogo entre Paulo de Tarso e Abigail. Quem é Paulo de Tarso? O personagem do livro Paulo e Estevão, que foi psicografado por Chico, é isso, Antônio? Editado por Emmanuel. Perfeito? Ele é um dos personagens. Saulo de Tarso, uma alma extremamente fiel aos seus propósitos, e percebendo
que, na visão do império, o cristianismo estava fazendo mal para o império, ele defende o império e persegue os cristãos. Então ele sai de onde ele estava e vai para Damasco prender Ananias. E aqui a gente para. E a gente convida vocês a ler esse romance. Ele é muito interessante. Paulo Estevam é um livro para a vida, para o voluntariado, para o trabalhador espírita, para o Filho de Deus, porque nos traz muitas orientações e muitas lições. E lá no livro, Paulo se converte, se apaixona por Abigail, Abigail desencarna. E aqui, esse diálogo é no momento que Paulo, de perseguidor dos cristãos, vira a perseguido e sai a disseminar o cristianismo pela terra. Então ele está um pouquinho assim, como nós costumamos dizer, assim, para baixo. A tarefa é tão intensa, as dificuldades são imensas, então ele ora. E Abigail, em espírito, vem socorrê-lo. Ela, uma alma iluminada, se aproxima e ele abre o coração com ela e começa a fazer pergunta. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Porque Paulo de Tarso está naquele papel de vaso escolhido por Jesus para disseminar o cristianismo, para unir as igrejas, levar essa mensagem amorosa. Mas a tarefa é árdua. E ele fica conflitado, então ele pergunta para Abigail, o que eu faço para ter compreensão do que o Cristo quer? E ela, com seu olhar, primeiro iluminado de irmã do mundo maior, e perpassado pela amorosidade dela pelas criaturas, ela diz para ele: ama. Você só vai compreender os desígnios do Cristo quando você amar. E o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Agora eu preciso de ajuda para lembrar daquela parte do Evangelho. Eu acho que eu vou pedir para o Wilson e para o Antônio. No seu começo, o homem só tem instintos. Mais avançado e depurado, nós temos sensações. E as sensações eclode aí as questões do orgulho e do egoísmo. E o ápice desse sentimento é o amor. É isso? Não tenho fidelidade à letra do texto. No nosso começo, nós temos instintos, a meta é chegar até o amor. Então, a gente avança, se corrompe, envolto nas sensações, e nós temos aí os vícios. Mas o amor é o ápice. Então, ela diz: ama. A gente pode fazer um paralelo de compreensão. Todos nós aqui no salão devotamos amor a alguém, seja filho, seja esposo, esposa, namorada, companheiro, sobrinho, netos. E quão grande é a imensidão desse afeto, nós ainda com muitas limitações. Agora imaginem o amor do Cristo. Alma purificada, vivendo a plenitude da compreensão dos desígnios divinos. Então, para vencer e para compreender Jesus e vencer as nossas dificuldades, o amor. E o Evangelho fala um pouquinho nesse mesmo capítulo que o amor é a essência divina. E toda criatura, desde a primeira até a última, possui essa chama, esse fogo sagrado. Todos nós, espíritos divinos, possuímos o amor na nossa essência.
Evoluir significa tirar todos os aparatos externos que estão impedindo que esse amor floresça. Entre eles, orgulho, egoísmo, vaidade, etc. e tal. E Paulo continua perguntando. E agora ele pergunta para Abigail como ele vai fazer para alcançar essa elevada expressão de esforço com Jesus Cristo. O que ele faz? E ela, amorosa, iluminada, com compreensão da fala, ela diz para ele, trabalha. Então, amor e trabalho. O trabalho é a atividade do ser humano consciente, é a atividade social que na humanidade nós costumamos trabalhar para engrandecer e melhorar o nosso contexto social e individual. À luz da lei divina, trabalho é toda ação útil. Tudo que se faz de útil é trabalho. E o Evangelho diz que o trabalho é uma necessidade, isso está na lei natural, certo? E nós fizemos uma pausa no diálogo e do livro Joana de Ângeles Responde, a pergunta 136 é bem interessante. Qual é o mais eficiente antídoto contra o mal? Olha, nós estamos aí na busca dessa vivência, dessa prática do bem. Então, qual é a vacina mais eficiente, o remédio mais eficiente? E Joana responde que o trabalho, ao lado da oração, porquanto conquista valores e o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, trabalhar e orar. E daí depois Joana coloca de uma forma inteligente e profunda que o nosso maior perigo não é o desânimo por trabalhar. O nosso maior perigo é o ócio. Não ter mãos operosas, não ter mente operosa, não se envolver nesse processo de amorosidade. Trabalho e prece. A prece, se pudéssemos defini-la com palavras comuns, é o sentimento que liga a criatura que somos nós ao Criador que é Deus nosso Pai. E no capítulo da Lei de Adoração, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor. Rezar nos torna melhores? Os Espíritos disseram sim, porque quando nós oramos com sinceridade, com desprendimento, buscando mesmo essa luz dos benfeitores espirituais, nós somos fortalecidos. E fortalecidos no bem, as chances do erro, elas se tornam diminuídas. E o Evangelho diz que o primeiro dever do cristão e do espírita, que conjugam a mesma pessoa, ao voltar à carne, ao voltar ao corpo, desculpe, o que é isso? Ao acordar de manhã seria a prece. Prece rogando forças, prece louvando, prece de gratidão, essa comunhão divina. E continuando nas nossas reflexões, tem mais uma perguntinha: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Às vezes nós estamos muito desanimados, muito tristes. O que a Abigail diz? Espera. A necessidade de paciência. Então já temos o amor, o trabalho, a espera, e o Evangelho diz que a paciência é uma caridade que nós devemos praticar entre nós.
saber esperar, pacificar. E a humanidade enfrenta um desafio bem grande, todos nós, e alguns em grande escala, saber ouvir. O outro está falando, trazendo, e muitas vezes nós estamos com respostas prontas, esperando ele colocar o ponto final na frase, para trazer a nossa fala. Então, ouvir. E o Evangelho fala na obediência e na resignação. Obedecer é aceitar, resignar-se. Mas não é só isso. Obediência é o consentimento da razão. A razão nos diz, se nós estamos num contexto familiar difícil, numa sociedade humana difícil, é preciso caminhar sem revolta, obedecendo às possibilidades que a vida nos oferta. E a resignação é o consentimento do coração. Então o amor divino faz com que nós nos tornamos resignados. Já estamos partindo para o final. E agora a última pergunta que o Paulo faz para ela, né? Havia tanta indiferença, como conciliar o Evangelho com a indiferença dos homens? Como vir na casa espírita com a descrença dos familiares que não são espíritas? Como entrar para um voluntariado sem a compreensão da família? E Abigail diz para o Paulo, perdoa. Então o perdão é uma necessidade. A gente vai acelerar um pouquinho. O Evangelho nos chama a atenção de nós espíritas, né? Que o nosso perdão ele deve sair das palavras e entrar no campo de ação. E aqui o bem acontece sim. A gente trouxe uma imagem, isso é do Wilton Pontes. Os espiritinhas às vezes nos dizem tanta verdade. O bem acontece toda hora. Essa moça, ela chegou no atendimento fraterno. Esse rapazinho aqui é o atendente fraterno, né? Hoje nós tínhamos o Lourenço, o Carvalho. E a senhora pediu, olha, socorro, porque meu marido desencarnou e ele está sempre junto de mim. A bondade se efetua nas duas dimensões. O marido também foi e pede socorro para os benfeitores do mundo maior, dizendo, me ajudem. Ela vive sempre pensando em mim, me atraindo pelo pensamento. Então, na dimensão física e na dimensão espiritual, o bem acontece. Para fechar, se Paulo de Tarso descobre-se na estrada de Damasco, nós fizemos um paralelo. Precisamos encontrar a nossa estrada de Damasco para nos reconhecermos como Filho Divino, estarmos despertados internamente e perguntar para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, o que quereis que eu faça? Saulo de Tarso pergunta para Jesus. Jesus diz para ele, vai, entra na cidade, que te direi o que fazer. Então aqui a nossa estrada de Damasco, que para nós vai soar o descobrir-se, certo? Então nós temos uma escolha, mas que escolha é essa? Aqui nós temos dois caminhos, certo? Como gosto de praia, eu já quero ficar desse lado, não sei nem se eu mereço, né? Olha, aquele lá está um pouco árido, as folhas secas. Então, para fechar a proposta dessa noite, nós temos escolhas e somos livres para escolher. Nós podemos permanecer no homem velho, manter muitas vezes a aridez dos nossos sentimentos, o descuido lá com a árvore da vida, os galhos secos, ou lutarmos, focarmos para sermos o homem de bem. Então fica essa escolha, certo? E Emmanuel diz assim que a gente não pode esquecer que numa cidade em penumbras, um palito de fósforo afugenta a treva. Em meio a dramas, dificuldades, mazelas, desespero, uma fagulha de oração
fortalece-nos na dor. E eu vou avançar só meio minutinho. E Joana de Ângeles tem uma fala que ela nos diz, nos convida: doa-te mais e confia. De modo que num certo amanhecer de tua vida, quando nós voltarmos para a vida espiritual, nós possamos encontrar Jesus que vai perguntar para a gente: de onde vens, meu filho, minha filha? E nós iremos responder para ele com um coração cheio de alegria, porque apostamos no bem. E diremos: do mundo, Senhor, eu venho do mundo, onde dei a vida, no lar, no trabalho, na sociedade humana, buscando focar o bem, por amor a esse abençoado Evangelho. E Paulo nos aconselha que a gente não deve deixar-se vencer pelo mal. Pelo contrário, a gente deve vencer o mal com o bem. E para a gente não esquecer, fazer o bem faz bem. Muito obrigada.